Boa noite, meu amado e minha amada. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar de oração, vida de oração. As três formas de oração segundo a Igreja Católica. A gente, quando vai falar de oração, a gente tem a oração ao Pai, oração ao Filho e oração ao Espírito Santo. Eu quero falar dessa oração ao Espírito Santo. Vai dizer aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2670, vai dizer assim: ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a influência do Espírito Santo. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça proveniente, nos atrai ao caminho da oração. Se eu vou falar de oração, eu quero já pedir o Espírito Santo, porque é Ele que nos atrai ao caminho da oração. Porque a oração é a forma de chegar a Deus, é um contato. E hoje eu quero trabalhar as três formas de nós ter o contato com o Senhor. Que às vezes tem gente que só quer entrar pelo contato e critica os outros. Eu quero fazer isso para nos educar no Senhor. Nós que somos ministros de Deus, que às vezes deturbamos o Evangelho por falta de conhecimento. Vai dizer a igreja que cada vez que nós vamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça proveniente, nos atrai ao caminho da oração. Se Ele nos ensina a orar, recordamos-nos a Cristo. Como não orar a Ele mesmo? Como não orar ao Espírito Santo? Irmãos, Deus já vai abrindo as portas. Existem graças e dons do Espírito Santo que pessoas que não conhecem não se abrem, porque precisa orar ao Espírito Santo. E é Ele que nos santifica. Por isso, a igreja nos convida a implorar a cada dia o Espírito Santo sobretudo no início e no fim de toda ação importante. E nesse momento eu quero invocar o Espírito Santo nessa ação importante, que é essa pregação sobre as três vias de oração segundo a Igreja Católica. E quero pedir ao Espírito Santo uma graça nova para mim e para você. E se ele agir na sua vida, irmão, milagres acontecem já. Seja psicológico, seja físico, seja espiritual. Amém, amados? E pela pregação que nos traz fé, estou a esperar. Uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior. Preciso de ti, Espírito Santo. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Vem agir aqui, Espírito Santo. Eu quero ver o teu poder agindo aí. Espírito Santo, primeiramente eu quero te pedir o teu poder agindo aqui, me dando inteligência, sabedoria, equilíbrio nas mentalidades, pensamentos, naquilo que eu vou trabalhar, Espírito Santo de Deus. Quero te pedir toda a graça, Espírito Santo, de inteligência, de falar aquilo que é da vontade do nosso Deus maravilhoso. Também, Espírito Santo, quero te pedir sobre as pessoas que vão escutar esta pregação, sobre as três vias de contato com Deus. Quero te pedir, Espírito Santo, que tu vai agindo já das mentes incrédulas, Espírito Santo. Que esse evangelho nesta noite possa brilhar, porque a própria palavra vai dizer em 2 Coríntios 4: se o vosso evangelho estiver escondido, está escondido para aquele que se perde, cuja mentalidade o Deus desse mundo escureceu. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu possa iluminar as mentes que não têm credibilidade ao evangelho de nosso Deus Jesus Cristo. Eu quero ver, eu quero ver o teu poder agindo aqui.
quero ver o teu poder agindo aí. Obrigado, Senhor. Para nós ter a vida transformada, é necessário ter o contato com o Senhor. É necessário escutá-lo, senti-lo. E somente através dessa ação nós vamos conseguir colocar em prática aquilo que Deus quer. É por isso que muitas vezes, amados, nós não conseguimos cumprir o que Deus nos pede. Por quê? Porque nós não tivemos esse contato pessoal com Ele. E é através da oração. E tem 3 tipos de oração que a igreja nos traz. É o que eu quero trabalhar nessa noite. Talvez você ainda não tenha tido um impacto com Deus mais forte, porque você nem sabia que tinha esses 3 tipos de contato com o Senhor. E tem pregadores que desprezam umas delas, fala mal, por causa de algumas pessoas que deturbaram a oração. Inclusive vai dizer aqui uma das formas que o próprio Jesus diz em Mateus 6, do 5 ao 8: não fazer como os hipócritas que ficam na praça gritando. Mas interessante que a igreja coloca também a oração de palavras. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver o teu poder agindo aí. Amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, minha filha. Então vou tomar um gole d'água aqui. Vamos lá para essa partilha. Eu amo a Igreja Católica, como ela nos traz riquezas. Então o tema é as 3 fontes de oração segundo a Igreja Católica. Primeiro, amados, o que é oração? Vou trabalhar com o Catecismo da Igreja Católica. O que é o Catecismo da Igreja Católica? É a segunda Bíblia da gente. O que eu não entendo na Bíblia, ela me explica. Eu amo essa mãe que não desampara o filho. É extraordinário. O que a Bíblia fala está aqui. A oração cristã do Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 2558. O que é oração? Grande é o mistério de fé. A igreja professa o símbolo dos apóstolos, primeira parte, e celebra a liturgia sacramental, segunda parte, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo. No Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, terceira parte. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam e celebre e dele vivam numa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Essa relação chama-se oração. Um jeito de nós ter contato com Deus é através da oração. E também nós temos que saber como orar. A carta de São Tiago mesmo vai dizer: vocês pedem, mas não recebem, porque não sabem pedir como convém. Romanos vai dizer também: outro sim, o Espírito vem em auxílio da vossa fraqueza, porque não sabe orar como convém. Você vai já entender aqui na oração como é que nós começamos a escutar a Deus na oração. Sabe? E nós temos que praticar 3 tipos de oração. Assim é pessoalmente. Tem uma delas que para mim é extraordinária. Para mim é a que mais nos converte. E segundo até a Bíblia, segundo ela. Tem uma que é necessária, que muitos desprezam. Tem um que gosta muito dela. E eu dizia assim, que é a oração dentro do quarto. Mas se você não sair dentro do quarto, como é que o mundo vai te conhecer? Claro que tem pessoas, como Santa Teresinha, que evangelizou demais só na vida de oração. Tem pessoas que são chamadas a uma vida deserta de oração. Tem mosteiro que são pessoas que vão para lá só para viver a vida de oração. A oração é a elevação da alma a Deus ou um pedido a Deus dos bens convenientes. No parágrafo 2700, a experiência primária com Deus na igreja foi na oração vocal. É tanto que eu vou lhe mostrar aqui, em 2012, eu tive a experiência na primeira forma de oração, a oração vocal, expressiva. Eu tive uma experiência tão extraordinária em 2009, que
Meu Deus do céu. E você vai entender o que essa oração traz algo extraordinário para nós. E é tanto que nesse ano, 2009, né, eu comecei a vir para a igreja. Foi onde eu comecei a querer pregar. Deus me chamava a pregar. Né? Em 2006, 27 de maio de 2006, Deus entra na minha vida e me tira de um sentimento de devassidão de mim. Aí vai em 2006, 2007, 2008, 2009, eu tenho essa experiência de um Pentecostes exterior. Eu quis externar. E aí, em 2012 já, 2009 vim para 2010 comecei a entrar na formação pela renovação. Fiz em 2008 já, 2009 entrei na renovação, quis pregar, fui estudar. Em 2016 ele lança o ano da Porta da Fé. E aí, já estudando catecismo, lendo documento, lendo a Bíblia, eu encontrei essa oração vocal. E aí nesse ano eu fiz um banner com a oração vocal e coloquei a frase do parágrafo 10 da Porta Carta Filha, que o Papa Bento XVI fez. No final que nós terminar aqui, eu vou ler para você. Porque em 2009 eu vi um novo Pentecostes na minha vida. E foi na oração vocal. Uma das formas de oração que a igreja nos traz. Amém, amados? Então vamos lá. E é no parágrafo 1700. A oração vocal é indispensável, segundo a igreja católica. O que é uma coisa indispensável? É que não pode faltar. E tem a segunda forma de oração, que é a meditativa. Então, quais as três formas de oração, segundo a igreja católica? Vocal, meditativa e contemplativa. Nós vamos falar do catecismo, vamos falar onde essa oração está na Bíblia e onde está na vida das pessoas. A minha experiência como igreja com Deus foi na oração vocal. E aí vamos aqui. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. É preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre, senão se reza em certos momentos. Olha a coisa bonita. Não se pode orar a Deus sempre, senão em certos momentos. Você vai entender que existe Aí, quando a igreja fala desses três processos de oração, é que nós, para frutificar em Deus, nós temos que ter 3 momentos de oração em nossas vidas. O que acontece muitas das vezes porque... E talvez você não conheça, meu irmão. O que acontece muitas das vezes porque nós não crescemos na vida em Cristo Jesus. Porque nós precisamos ter uma vida de oração. E você que tem uma vida de oração contemplativa, quando você vê alguém que não tem muito, tem pessoas que acham que a pessoa não reza. Irmão, sabe qual é o fruto? Sabe qual é? É a certeza de que uma pessoa que reza é que tem fruto de conversão. É que mostra virtudes. Que reza e reza certo. Porque tem oração que não produz. Tiago vai dizer. E a oração certa sempre vai nos convertendo mais e mais. Inclusive aqui, do parágrafo, é muito linda a igreja, do parágrafo onde começa a vida de oração, né? Que é no parágrafo 2558. Até as expressões de oração, aqui fala das virtudes da oração. O que é virtude? Virtude é a graça do Espírito Santo agindo em nós. Um dos frutos da virtude é a inteligência espiritual. O que é virtude? É procurar o bem e evitar o mal. E a inteligência. Então, a oração verdadeira, a oração bem feita, nos torna pessoas inteligentes espiritualmente. E uma pessoa inteligente, ela muda de vida e resplandece a glória de Deus. É notável uma pessoa que tem vida de oração frutuosa, as pessoas notam. O semblante muda, a vida muda, o raciocínio muda. A cura. Amém, amados? Então, nós vamos aqui começar os 3 tipos de oração segundo a Igreja Católica. Primeira é a oração vocal. Essa daqui foi a oração que me impactou em 2009. Final de agosto de 2009. Estava no congresso e não era habituado a isso. E lá o povo motivando nesta oração vocal, que você vai ter uma oração espontânea. E eu sei que lá no tempo, lá no momento lá, a minha alma ardeu. Eu chamo de azedo do Espírito Santo. E nunca mais fui a mesma pessoa. E aquela experiência me fez estar aqui pregando. Vamos aqui para a oração vocal. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Tá vendo?
a oração vocal cresce nossa oração. O mais importante, porém, é a presença do coração naquele a quem nós falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. Guarde essa palavra. Para a nossa oração ser ouvida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. Você vai entender porque essa oração ela é indispensável. Esse é o primeiro parágrafo, tá? Ó, o segundo. A oração vocal é um dado indispensável na vida cristã. Se eu não tomar água, eu morro de sede. Se eu não usar a oração vocal, vai faltar algo em mim. E aí eu quero aqui dizer para você, existem várias formas de oração vocal, não é só uma. E ainda bem que a igreja, muito sábia, ela coloca aqui para as pessoas que são limitadas. Tem muita gente, tem muitos de Deus que é limitado. Por quê? Porque ainda tem traumas, tem pecado, tem bloqueios. A oração vocal é um dado indispensável na vida cristã. Ao discípulo atraído pela oração silenciosa do Mestre, este ensina a oração vocal. Jesus ensinou a oração vocal aos discípulos. O Pai Nosso. Ótimo. Pai Nosso. É uma oração escrita. Uma oração feita já. Ah, nós fazemos oração vocal na igreja. Fazemos sim. Nós rezamos Ave Maria, nós rezamos Pai Nosso, nós rezamos as preces. É uma forma de oração vocal. Vou falar de outras formas de oração vocal. E aqui vai dizer o Catecismo de Questão. Jesus não só rezou as orações litúrgicas na sinagoga. Jesus não só rezou as orações copiadas. E aí nós temos que prestar atenção como igreja. Se as nossas orações copiadas não têm levado, e você já vai entender, a alma das pessoas a ferver para Deus o coração dela, nós temos que ver o que está faltando. Por isso que muitas pessoas, por não viver um Pentecoste, saem da igreja católica dizendo, o pessoal só reza e é a mesma coisa. Como eu falei, uma das características de uma oração frutuosa é conversão, mudança de vida. Então, se eu vivo na igreja rezando orações e não mudo de vida, tem algo errado. A minha alma não está fervendo. Porque, segundo a oração vocal, a nossa oração, para ser ouvida, não depende de palavras, mas do fervor de nossas almas. Irmão, você vai entender o quanto é extraordinário. Por que eu falo muito da oração vocal? Porque foi o que mudou a minha vida. Também nós temos que ter ciência de que devemos procurar fazer uma oração bem diligenciada. Mas às vezes os ambientes ficam difíceis. Vamos lá. Jesus não só ensinou o Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso. Jesus não só rezou as orações litúrgicas na sinagoga. Os evangélicos mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal. Aqui você vai entender uma coisa que eu vou falar na oração meditativa, que eu já vi um pregador falando essa asneira, tá? Matando a oração vocal. Por quê? Não, tem muita gente que não gosta de expressar. Por quê? Porque se começar a expressar, eu vou pedir uma coisa na vida. Tá no Evangelho. O que colocar sobre os outros será colocado sobre vós. O Espírito Santo cobra isso. Inclusive está aqui. Uma responsabilidade. Jesus não só rezou as orações litúrgicas na sinagoga. O Evangelho mostra o elevando a voz. Presta atenção, elevando. Então, se a igreja está dizendo aqui que Jesus elevou a voz, eu tenho que entender porque lá em Mateus 6, do 5 a 8, Jesus vai dizer, não fazei como os hipócritas que gritavam na praça. Opa! Eu já vi um ministro de Deus falando isso. Que quem fica aí falando orações vocais é um hipócrita. É uma falta de conhecimento sua. Você está matando uma coisa que é indispensável na vida cristã. Jesus mostra Jesus elevando a sua voz para exprimir sua oração pessoal. Desde a bênção resultante do Pai até a angústia do Getsêmani. Então, esse é o segundo parágrafo da oração vocal. Ela tem 5 parágrafos. Vamos para o terceiro parágrafo. Essa necessidade de associar o sentido à oração interior responde a uma exigência da natureza humana. Irmão, a oração vocal é uma exigência da natureza humana. Aqui eu quero tratar umas coisas, irmão. Quando eu vejo algumas pessoas falando assim, meu Deus do céu, são deturbadores do Evangelho de Cristo. Ah, você só quer saber de emoção. Ela é humana, ela precisa de emoção. Ou não, porque quando nós somos novos, antes de conhecer algumas coisas, a gente não tem vergonha de se expressar. Porque a gente vive na liberdade. A gente vive a nossa
as nossas emoções. Somos corpo e espírito e sentimos necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos. Você está vendo a oração? Nós temos vontade. É uma exigência do nosso corpo. Nós precisamos disso aqui. É uma necessidade humana. Então, quando você vê alguém, principalmente dos grupos de oração, é uma necessidade nossa. Nós gostamos disso. Se você não gosta, Deus te abençoe. E agora, a sua espiritualidade te leva a ser santo. E você também que se expressa, busca ser santo. E fazer o que é da vontade de Deus. Porque senão, aí eu vou dizer, aí você vai ser um hipócrita, que vai ficar gritando, não é nem das praças, é dentro da igreja. Mas, pelo amor de Deus, não critique quem está gritando na igreja. Ou rezando, orando em voz. Do mesmo jeito que eu não critico também quem está no seu canto. Eu só digo assim, irmão, seja santo. Se a sua oração leva a ser santo, glória a Deus. E é uma coisa que eu digo para você que eu subir. Todas as pessoas que vivem as 3 formas de oração, elas vivem esse fervor na alma. Todas. Porque é só o fervor na alma que faz escutar a nossa prece. E quando Deus escuta a nossa prece, Ele atende nosso pedido, nossa conversão. É extraordinário. Independente das formas que você ora, um fruto existe. É conversão, mudança de vida. O brilho no olhar. É os traços que a igreja vem de Cristo em nós. Santidade. A santidade é a glória de Deus em nós. Santidade não é as atitudes que eu tenho. Santidade é um composto de Cristo em nossa vida para nós ser melhor a cada dia. Quando o Senhor diz sede santos, Ele está dizendo, tem um composto da santidade. E a sua atitude vai ser transformada. E você vai ver melhor. É a santidade de Deus. Então, esse é... Aí vai dizer, é preciso rezar com todo o nosso ser para dar toda a nossa súplica, todo o poder possível. Ou seja, é preciso entregar. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico. Ô Senhor, me cura. Eu vou já falar aqui da oração vocal relacionada à fala também. Vamos para outro parágrafo, irmãos. Olha como é lindo, ó. Essa oração aqui é extraordinária. Eu fiz até um banho dela, porque impactou minha vida. Então, Deus fala homem por palavra, primeiro parágrafo. E para a nossa prece ser ouvida, não depende da correta palavra, mas do fervor da alma. Segundo parágrafo, a oração vocal a oração vocal é um dado dispensável na vida cristã. Terceiro parágrafo é uma necessidade humana. Vamos para o quarto parágrafo. É uma necessidade correspondente também a uma exigência de Deus. Deus exige que nós tenhamos uma expressividade profética. Irmão, os primeiros apóstolos foram assim. Paulo era assim. Quando Paulo chegava no lugar se expressando, eu digo, quem é esse homem? Quem é esse homem? Porque o que ele fala toca o nosso coração. Expressividade. É uma exigência divina. Sabe por que é exigência divina? Eu poderia pegar a palavra. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então é uma exigência, olha só, essa necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura adorador em espírito e em verdade. Por conseguinte, aqui está a resposta. A oração que sobe viva da profundeza da alma. Ei, glória a Deus. Porque, irmão, na oração expressiva, se sua alma ferver, já era. E aqui eu não tenho dúvida que naquele dia lá eu conheci a força carismática do Espírito Santo. Eu entendo porque que muita gente dentro da igreja foge dessa oração, porque não quer ser carismático consciente. Aqui tem um peso. Um líder nunca poderia ser uma pessoa para negar os carismas do Espírito Santo. E claro, né? Criar esse negócio de carismático e não carismático é uma coisa que não vem de Deus. Foi uma adequação que foi o jeito de acontecer. Divisão do Espírito Santo que não pode fazer isso. Então, essa oração que sobe viva das profundezas da alma. É tanto que quem está fazendo oração contemplativa ou oração meditativa, que isso que acontece, ela começa a falar. Porque ela vê um Pentecostes. E Pentecostes não é fogo. O que é que ferve a alma? É fogo. E foi o que aconteceu comigo em 2009. Eu vivi um novo Pentecostes, irmão. E estou até aqui hoje em dia. E a cada dia mais tenho sede do Evangelho. Então, amados, ele também quer a expressão exterior que associa ao corpo a oração interior, pois ele traz esta homenagem perfeita de tudo aquilo que é direito. Entendeu? Tudo aquilo é direito. Ou seja, ele quer, é uma exigência de Deus. Não é do Feliciano, não é nem o movimento, é Deus. Deus, quando manifesta algo na igreja, é para o bem dos seus fiéis. Para o bem dos seus fiéis.
Vamos para 1, 2, 3, 4. Vamos para o quinto parágrafo. A oração vocal, só para você ver, é a primeira forma de oração contemplativa. Você acredita nisso? Meu Deus. Eu diria, amados, que é extraordinário. Você vai entender por que ela é a primeira forma de oração contemplativa. Sendo exterior, e tão plenamente humana, entenda uma coisa, irmão. A oração vocal humana é humanamente que nós procuramos Deus. Quando você vê alguém expressando sua voz, se as pessoas ainda estão tendo atitude, entre aspas, de hipócrita, é porque ainda não ferveu a alma delas. E quem sou eu para julgar? Sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é, por excelência, a oração das multidões. É a oração das multidões. No entanto, também a oração mais interior não pode menosprezar a oração vocal. A oração se torna interior na medida em que tomamos consciência daquele com que falamos. De uma palavra na formação, que a Claudinha dava. O batismo no Espírito Santo nos leva a tomar consciência. Quando nossa alma ferve, a gente toma consciência. Porque o Espírito Santo, os carismas, ele ilumina nossa consciência. Assim, a oração vocal é a primeira forma de oração contemplativa. Por que que a oração vocal é a primeira forma de oração contemplativa? Feliciano. E assim, nós contemplamos ao Senhor de várias formas. Em 2006 eu contemplei Deus na minha vida. Quando eu vou de moto, caio do acidente, sai um sentimento de prostituição de mim. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica, a palavra de Deus em Filipenses, vai dizer, não importa o lugar que chegaste, o importante é prosseguir decididamente. 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, exorto vós a fazer as coisas de Deus, e já o fazeis, mas peço que progredais sempre mais, Paulo vai dizer. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 3, vai dizer que a revelação de Deus vem por etapa. É um progresso. Em 2006 vi essa primeira etapa. Em 2009 já vem outra. Então, por que a oração vocal é a primeira forma de oração contemplativa? Porque, irmãos, o que aconteceu com o Feliciano? Estava naquele encontro, rezando, orando, e eu senti um ardor no meu coração. Eu contemplei a Deus. Desde aquele dia, eu nunca mais quis daquela experiência. Eu contemplei um novo Pentecoste na minha vida. E aquilo ali... E aí, irmão, quem vive Pentecoste, os carismas são liberados. E como eu digo, nós não devemos negligenciar os carismas do Espírito Santo nunca. Pastor que negligencia ou que não busca Deus Espírito Santo vai ter um pastoreio fragilizado e fraco. A oração de súplica, que é uma oração falada. Olha só. O vocabulário refere-se à súplica matizes no Novo Testamento. Pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, clamar, gritar e mesmo lutar na oração. Tá vendo? Aí nós temos que interpretar direito quando Jesus vai falar, não façai como os hipócritas que gritam na praça. Mas a igreja que é tão inteligente, que é uma mãe tão... Eu vou dar um beijo na igreja. É maravilhosa demais. Ela nos purifica a nossa mentalidade. Gritar, lutar em oração, sua forma mais habitual por ser a mais espontânea. Uma oração espontânea. Jesus não fez só oração litúrgica. A Bíblia mostra que ele fez a oração vocal, oração espontânea também. O pedido é pela oração de súplica que exprime a consciência de nossa relação com Deus. Então, tem a oração de súplica, tem a oração de intercessão, tem a oração de ação de graça. Eu vou falar da oração de louvor também, que é a oração vocal. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canto pelo que Ele é e lhe dá glória. Ou seja, louvores. Vamos para a segunda forma de oração. Essa daqui, ó, eu falei da... Cada uma é mais extraordinária que a outra. Eu falei da primeira que foi a minha experiência. Porém, só essa não adianta. Essa oração aqui, eu chamo que é a oração da dinamite. O que acontece com as pedreiras que existem? O pessoal vai lá, fura um buraquinho, coloca uma dinamite aí, pum, explode. Bum. A oração vocal é explosiva. Aí o que acontece nas pedreiras? Eles vão selecionar as pedras. Vão fazer a segunda parte da oração, meditar. Essa daqui é a pedra brita 1. Essa daqui é o pó de brita. Essa daqui é isso, essa daqui é essa aqui. E ainda tem pedras que vai ter que ser talhada ainda. Por isso que essa oração
Ela é a oração inicial de conversão. Eu, falando de pedra talhada, depois que eu vi essa oração, eu tive muitas coisas a mudar ainda. E aí nós vamos para a segunda forma de oração, segundo a Igreja Católica. Para mim, é a oração que mais nos converte. Porque Deus pode ferver a tua alma, mas se tu não meditar... Ah, tá. Eu preciso usar a palavra, tá? Eu esquecendo. Aonde é que está o fundamento da oração vocal na Bíblia? Vamos lá. E esquecendo. A oração vocal está em Romanos 10:10. O fundamento da oração vocal está em Romanos 10:10. Vai dizer assim, ó. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que chega a salvação. Uma vez meu formador fez uma ligação dessa passagem com aquela lá de Mateus 7. Nem todo aquele Senhor entraria no reino do céu, mas aquele que faz a sua vontade. Sabe quando é que nós não fazemos a vontade de Deus? É quando a nossa alma não ferve. Porque quando a nossa alma ferve na oração vocal, nós conhecemos a força carismática do Espírito Santo. E lá tem dom de cura e milagres. Se nós não for curados, nós nunca vamos fazer a vontade de Deus. Era o que acontecia comigo. Presta atenção. Em 2006 eu fui salvo por Jesus de um acidente de um centro de prostituição. Só que até 2009 eu vivia já com minha esposa junto, fornicação. Eu conto meu testemunho. Eu trabalho com a cidade, os caras pediam para desligar o motor, o trator, o urímetro eu desligava. Eu comprava fio roubado, eu vendia verdura no mercado de Lima Sul, comprava coisa roubada à noite. Ou seja, fazia gato de energia. Não estava nem aí para algumas coisas. E Jesus tinha me salvado. Inclusive Jesus alerta isso nós lá em Mateus. Eu estava ali. Porém, a minha alma... E aí eu entendi na renovação católica que tem o Jesus Salvador e o Jesus Senhor. Jesus ainda não era Senhor da minha vida. Inclusive, ele se torna Senhor no Espírito, na ação do Espírito Santo também. Então é assim, é crendo de coração que se obtém a justiça e é professando com palavras que chega a salvação. Isso aqui é a oração vocal. Se a alma ferver, nós somos salvos. Porque é liberado força carismática do Espírito Santo. Então vamos lá. A oração, a segunda forma de oração, oração meditativa, que para mim é a que mais converte a gente. Não adianta só explodir, pá, é preciso ir separando. Tem que ir separando as coisas da vida. E aí eu já quero começar com a Bíblia também. Aonde é que está o fundamento da oração meditativa? Carta de Tiago. Tiago 1, do 22 ao 25. Vai dizer assim: sede cumpridores das palavras e não apenas ouvintes. Olha só. É preciso ser cumpridor da palavra, não só apenas ouvinte. Mas primeiro que para nós cumprir as coisas de Deus, nós temos que se converter. E a gente se converte quando nossa alma ferve, porque Deus escuta a nossa súplica. E nós recebemos uma força carismática para mudar de vida. Depois disso vem a parte da meditação. Por que a meditação é algo extraordinário? Da onde é que nasce a meditação? O que eu vou meditar se eu não vivo experiência com Deus? E aí, irmão, tem um papel que nós temos que fazer, tá? Depois que tem pessoas que crescem mais rápido que as outras. Às vezes é porque tem gente que busca mais que as outras. E nós temos que prestar muita atenção, porque se nós não buscar de acordo com as regras em Deus, a gente pode voltar para trás. Porque para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento. Então vamos lá. Então, sejam cumpridores das palavras e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganar a vós mesmo. Aqui tem aquela passagem que não já li. Hipocrisia. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla o espelho, a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece de como era. Oração meditativa. Você vai ver como essa oração é tão importante. Essa oração nos dá discernimento, essa oração nos dá maturidade, essa oração nos converte, essa oração nos dá sabedoria. Para mim é a oração que mais... E outra coisa, é a oração melhor de fazer. Você pode fazer todo o tempo que você estiver acordado, conversando com Deus. E por que a oração meditativa é a oração que para mim mais converte?
Porque quando você medita, você traz a luz de Cristo para dentro da sua mente. E a luz de Cristo vai iluminando as trevas do seu ser. Quantas coisas você torna uma pessoa de maior conhecimento? Você torna uma pessoa de discernimento. Mais assertiva. Porque é o próprio Deus agindo dentro de você. Ainda mais sendo aquele Deus que você já conheceu na ação vocal que veio a tua alma. O que é isso? Inclusive, isso aqui é a atitude da fé. A fé busca compreender o que está acontecendo comigo. Contempla e mal sai dali, esquece de como era. Mas aquele que procura meditar, com atenção à lei perfeita da liberdade, nela persevera, não como ouvinte que falsamente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, será feliz no seu proceder. Amados, se você vive na igreja e não tem sido feliz no seu proceder, oração nos faz ser felizes. Porque você cumpre a vontade de Deus e Deus te sacia, Deus te ilumina. Deus te abençoa. E é por isso que eu estou aqui. Gera gratidão na minha vida e eu não tenho como deixar de ser ingrato a Deus. Bem, amados? Então, esse aqui é o fundamento da oração meditativa na Bíblia. Agora vamos aqui no Catecismo da Igreja Católica. A meditação. A meditação é, sobretudo, uma procura. A fé procura entender. Quando é que nasce essa fé? Quando a minha alma ferve. O Espírito procura compreender o porquê e como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Portanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente se utiliza um livro, os cristãos dispõem de muitos. As Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos, especialmente o Evangelho, as imagens sacras, no dia do Senhor, o grande livro da criação e da história, a página do hoje de Deus. Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo e o confronta consigo mesmo. Aqui se abre outro livro, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade, ou seja, é que eu dizia, eu trago as coisas para dentro da minha mente e vou ali confrontando e como é de Cristo transforma a minha vida. E aí por isso que se abre outro livro, o da vida. Passamos dos pensamentos à realidade. Conduzido pela humildade e pela fé, descobrimos os movimentos que agitam o coração e podemos discerni-los. Aqui nasce discernimento. Irmão, muitas coisas nascem no meu trabalho, debaixo da minha horta, trabalhando. Às vezes eu choro na presença de Deus, meditando. E Deus vai me mostrando as coisas. Essas pregações que estão no meu canal, a maioria delas saíram de meditação. Eu escutei uma coisa e meditei, liguei com outra, e pregações para mim maravilhosas de Deus, fruto de Deus. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, o que queres que eu faça? Os métodos de meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais. Os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. O método é, entretanto, apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, que é Jesus Cristo. Se você medita, você vai cair no caminho da verdade da vida, que é Jesus Cristo, e você vai se apaixonando. Por isso, irmão, que se nós não praticarmos as 3 formas de oração, a gente fica para trás. E praticando a forma de oração, nós podemos ter até problemas onde estamos, mas nós vamos caminhar, porque Deus está conosco. Isso é mistério de Deus e misericórdia para com aqueles que é fiel. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. São 2000 anos. E até hoje, nasce da cinza. Nasce de onde quer que seja. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. Quanto mais eu medito, mais eu saboreio Cristo e mais me dá prazer para segui-lo. Porque meditando eu descubro os caminhos que eu devo prosseguir. A oração cristã procura meditar, de preferência, o mistério de Cristo, como na leste divina.
e no rosário. Esta forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento do amor de Jesus, a união com Ele. Esse é o caminho da oração. Bem, falei da oração meditativa. Vamos para a oração contemplativa. A fundamentação bíblica está em Mateus 6, do capítulo 5 ao 8. Que? Quando orares, não façais como os hipócritas. O que é que os hipócritas faziam? Os hipócritas faziam a mesma coisa que eu li lá no catecismo do primeiro da oração vocal. Eles expressavam sua voz. Mas por que Jesus falou, não façais como os hipócritas? Jesus não disse para nós não abrir a boca, porque se fosse a igreja, teria que arrancar essa página do catecismo. Porque abrir a boca é uma forma de oração, de súplica, de pedido, de agradecimento. Quando Jesus disse assim, não façais como os hipócritas, está dizendo para ele, ó, ei, vocês falem, mas procure falar com coerência. Aí, para falar coerência, a minha alma precisou ferver, que foi o que aconteceu com os apóstolos. A alma deles ferveu no dia de Pentecostes. E aí ele começa, e aí você vai, aí eu vou colocar aqui o parágrafo 10 da carta Porta-Filha do Bento XVI de 2012, que eu fiz esse bando. Quando é que eu me torno uma pessoa sincera no Senhor? Tem que ter um Pentecostes. Inclusive, Pentecostes é o dia da Páscoa de Cristo em nós. Eu estou lembrando de uma coisa aqui, irmão. Esse negócio de vídeo de oração é tão sério que eu lembrei de uma coisa agora. Existem várias igrejas hoje no mundo. Interessante que cada igreja tem uma forma de orar. Tem uma igreja que é mais silenciosa. Eu ouvi dizer que tem uns irmãos, não vou falando não, das igrejas que não é católica, que a oração dele é mais silenciosa. Tem uns irmãos que é mais do reteté. Tem uns irmãos que é mais contemplativo. E nós não poderíamos dividir. Nós deveríamos procurar uma liturgia onde viver esses três momentos fortes da oração. Na sinceridade. O que acontece é que a gente tira uma. E se nós for vermos aqui, nós não podemos tirar nenhuma das três da nossa vida espiritual. Porque uma ajuda a outra. Você está entendendo? E quando a gente começa a fazer pós de oração na igreja, aí começa essa briga. Que é a tal das espiritualidades. Mas segundo o catecismo da Igreja Católica, a espiritualidade que nos traz salvação é a espiritualidade de Pentecostes, viu? A igreja fala Pentecostes. Orardes, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Isso aqui é oração meditativa. Quando for de orardes, fecha o teu quarto. O que é fechar o quarto, irmão? É sair da zoada. Cardeal Sará, o problema da zoada na igreja hoje não é por causa da oração vocal. O que é a oração meditativa, irmãos? Tem coisas que a oração vocal é a oração que me explode. Pá! Aí eu vou meditar, mas tem coisas que Deus só vai me falar se eu fechar a porta do meu quarto. Eu faço oração meditativa em todo lugar, andando tudo, mas eu preciso ter um momento, eu e Deus. E aí vamos ver o que a igreja fala que é oração contemplativa. A oração contemplativa é esse momento onde eu e o Senhor só, e procurar tirar toda a minha preocupação. Olha só o que vai dizer a Igreja Católica, no parágrafo 2709 sobre a oração contemplativa. O que é a oração contemplativa? Santa Teresa responde: a oração contemplativa, ao meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas das vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. Fecha a porta do meu quarto. A oração contemplativa busca aquele que meu coração ama. A oração é a prece do Filho de Deus, do pecador perdoado, consente em acolher o amor com que é amado, ao qual quer responder mais ainda. Dessa forma, a oração contemplativa é a expressão mais simples do mistério da prece. A oração, um dom, uma graça, não pode ser acolhida senão na humildade e na pobreza. A contemplação é um olhar de fé fito em Deus. A oração contemplativa é silêncio. A oração contemplativa é uma união à prece de Cristo na medida em nós faz participar do seu mistério. Isso mesmo, irmão. Irmão, quanto mais eu participo do mistério de Deus, eu quero mais saber dele. E por isso que eu vou ter que fechar a porta do meu quarto. Tem coisa, irmão, que Deus não fala na oração meditativa, só na oração contemplativa, no abandono. A oração contemplativa é uma comunhão de amor, portadora de vida para a multidão,
na medida em que ela, com sentimento, habitar na noite escura, a noite pascal da ressurreição. Então é isso aqui, irmãos. Quando em 2012 eu... Deixa eu ver se vocês veem aí, ó. Aqui, ó. Eu fiz um banho, ó. Eu fiz um banho da oração vocal, que foi o que aconteceu comigo. Porque minha alma ferveu. E ali eu conheci coisas que nunca eu tinha conhecido antes. Eu conheci os carismas do Espírito Santo. E aí, ó, eu vou mostrar aqui pra você, mas vou ler, não vou fazer live não. Nós começamos a estudar na renovação a carta do Papa Bento, Porta-Filha. E aí, olha o que é que diz o parágrafo 10 da carta Porta-Filha. E eu quero pedir um novo Pentecostes sobre sua vida nessa noite. Olha o que é que diz aqui. Por sua vez, é a porta da fé do Papa Bento XVI, 2012, parágrafo 10. Por sua vez, o professar com a boca, lembra? É professando com palavras chega a salvação? Oração vocal. Indica que a fé implica um testemunho e compromisso público. Lembra da oração vocal? É uma exigência de Deus. Deus procura adorador em espírito e em verdade. O cristão não pode jamais pensar que o crer seja um fato privado. Eu tenho que expressar minha fé. A fé é decidir estar com o Senhor para viver com Ele, e este estar com Ele introduz na compreensão das razões pelas quais se acredita. A fé, precisamente porque é um ato de liberdade, exige, lembra da exigência? Deus exige também assumir responsabilidades social daquilo que se acredita. No dia de Pentecostes, a igreja manifesta com toda clareza esta dimensão pública do crer e do anunciar sem temor a própria fé a toda a gente. É o dom do Espírito Santo que prepara para a missão e fortalece o nosso testemunho, tornando-o franco e corajoso. Quem conhece Feliciano era uma pessoa tímida. Olha, o Feliciano está pregando para todo mundo. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Irmãos, olha como é que é as coisas de Deus. É no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes a igreja manifesta com toda a dimensão pública o crer, de anunciar sem temor a própria fé a toda a gente. É o dom do Espírito Santo que prepara para a missão. Eu quero nesse momento pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo através dessa música. Diz que nos dá força e coragem. E essa música vai dizer: eu vou além, nada temerei. Tua fé é quem me chama. E eu quero terminar esse momento tão especial. Eu quero que você vive as formas de oração na sua vida, mas que sua alma ferva nesse momento. Vai dizer o catecismo, irmãos. Está aqui no meu banner. Que para a nossa oração ser ouvida não depende das quantidades de palavras, mas do fervor. Peça na oração só: Senhor, ferve minha alma, ferve minha alma, ferve minha alma, ferve minha alma. Já é. Ferve minha alma, ferve minha alma. Então peça: eu quero fogo, eu quero fogo, eu quero fogo. Quem ferve a alma é fogo, é fogo. A alma que eu quero fogo de Pentecostes. No dia de Pentecostes o céu abriu, veio língua de fogo e o povo ferveu a alma e saiu tudo louco, apaixonado, a proclamar o senhorio de Jesus, a viver uma vida nova. E eu quero pedir a força do Espírito Santo sobre a sua vida. Sobre as águas andarei, nenhum mal temerei, Jesus. mesmo quando eu vacilar, tua mão vai me ajudar, Jesus. Sem medo. Sem medo eu vou. Você vai. Com fé em ti. Ori cantará la baixiri alaralabaririri. Sem medo eu vou. Nós vamos Com fé em Jesus. E nada pra ti é impossível. eu vou. E nada temerei. E nada temerei. Eu vou
além, e nada temerei, e nada temerei. A tua voz é quem me chama a andar sobre as águas. Nenhum mal eu temerei, não temerei. Nada pra ti é impossível. Tenho fé em tua palavra, todo mal eu vencerei. Amados, a tua voz é que me chama. Um dia a voz do Senhor me chamou e eu não tive mais medo. Papa Bento escreve: o dom do Espírito Santo que é derramado em Pentecostes nos encoraja a ir mais além. Eu quero pedir a força do Espírito Santo sobre tua vida, sobre nossa vida, para nós ir além. O mundo está precisando de homens e mulheres que vão além. Homens corajosos, assim como os nossos primeiros homens de fé, que romperam muralhas, sistemas. Nenhum mal eu temerei, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite você vai perder todo medo. Você que vacilou, Deus vai te levantar, profeta e profetiza. Sem medo, você vai, nós vamos. Nós vamos. Tenha fé em ti. Sem medo, sem medo, sem medo. Eu vou com fé, com fé em ti. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Tua voz é quem me chama a andar sobre as águas. Todo mal eu vencerei, eu vencerei. Nada pra ti é impossível. Tenho fé em tua palavra, todo mal eu vencerei. Pois não há distinção entre judeu ou grego, porque todos têm um mesmo Senhor. Rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmão? Boa noite, Deus te abençoe grandemente. Eu vou além e nada temerei, e nada temerei. Boa noite, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia.